13ª com 15 pontos. Queremos ouvi-lo. Olha, Edu, uma vitória indiscutível da Ponte, 3-1. Tudo isso que você falou aí é verdade. Correu todos os riscos aí de tomar um segundo gol, mas é assim, né? O time que tá perdendo, ele parte para cima, ele tenta ir pro desespero, abre até espaço pro contra-ataque, mas a Ponte soube se defender, né? E fez um primeiro tempo muito intenso, acabou praticamente definindo o placar na primeira etapa, foi pro vestiário, isso é muito importante, ganhando de 2-0. E no segundo tempo, o Wagner Mancini mexeu muito bem na equipe do Ceará. Tira um zagueiro, põe o Castilho, que é um meia atacante, tira também um outro jogador que produziu muito pouco na primeira etapa, o De Luca, o número 8, que é um segundo volante que sai para o jogo, e botou o argentino, o Lucas Mugni, canhoto, né? Habilidoso, vira para lá, vira para cá. Ficou ruim o jogo para a Ponte. E olha que a Ponte foi buscar o terceiro gol a 14 minutos, mas até ali só dava Ceará. E era um perigo, porque se faz um gol, volta integralmente para o jogo. Mas aí a Ponte, num contra-ataque, foi no limite o Iago Dias, fez o cruzamento e ela bateu claramente no braço do jogador da equipe do Ceará. Aliás, foi no Jean Irmer, que era meio-campista, foi jogar na zaga, porque quando saiu o zagueiro, o Matheus Felipe, e entrou o Castilho, ele puxa um dos volantes na zaga. Ou seja, foi ousado, o Mancini mexeu bem, jogou o Ceará para cima da Ponte e o Ceará estava melhor. Quando a Ponte fez o terceiro, é claro que jogou aquela água na fervura e aí ficou a sensação de que a Ponte ia administrar, mas muito intenso o Ceará, que trocou 5 jogadores, a Ponte só trocou 3, estava mais inteiro fisicamente o time do Ceará. E aí foi um perereco para a Ponte não tomar o segundo gol, porque se toma o segundo com 2, 3 minutos de acréscimos aí, claro que vira aquela correria, aquele perereco, e bola alçada, e bola triscando a pequena área a todo momento, mas como a Ponte não tomou até por volta de 45, teve um acréscimo, tivemos de 7 minutos, e aí eu acho que a Ponte pecou um pouquinho, deveria ter valorizado um pouco mais a posse de bola, para não correr esse risco de tomar o segundo gol. Correu, mas não tomou. Este é o fato mais importante, num time da Macaca que teve novidades, né? Castro no meio-campo, uma surpresa. O Igor Inocêncio no lado esquerdo, uma surpresa no lugar do Risso, que teve um desconforto muscular. A zaga que ele colocou, para mim, é a melhor de que dispõe hoje o Nelsinho para escalar, que é o Matheus Silva e o Sérgio Rafael. Enfim, uma boa partida da Ponte, resultado indiscutível, placar clássico, 3-1. O Dodô demorou um pouquinho para entrar no jogo, quando entrou, deu realmente um balanço diferente no meio-campo, e a Ponte está de parabéns pela vitória, o seu torcedor muito feliz com a vitória que leva o time a 15 pontos, né? Dá aquela respirada com relação às últimas colocações, e a torcida da Macaca tem motivos, sim, para comemorar, como, por exemplo, o vereador Luiz Henrique Cirilo, que está nos ouvindo e está muito feliz. Cirilo, que é um grande cara, um grande ser humano e grande desportista também. Está ouvindo, está com o ouvido colado no rádio até agora e comemorando aí a vitória da Ponte. Ao final, 3-1, parabéns para a torcida da Ponte que compareceu, parabéns para o time que guerreou, e a Ponte, claro, muito superior no primeiro tempo, mas para o gasto e com maturidade no segundo tempo, garantiu esta vitória importantíssima, meu queridíssimo Edu Pinheiro.